dia, meus irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade aos nossos estudos de escola dominical. Domingo passado, nós vimos o tema despertamento espiritual. Espero que durante a semana você tenha se sentido tocado a buscar a presença do Senhor para o despertamento. E nesta manhã, nós vamos ver o tema O Despertamento Renova o Altar. Acho que vai ser muito interessante nós refletirmos a respeito e termos maior conhecimento da importância do altar na vida do povo de Deus, na vida do povo cristão. Te convido nesse momento a orar para que nós tenhamos a bênção do Senhor sobre tudo que estamos fazendo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nesta manhã de domingo a bênção, a unção do Senhor seja sobre nós, para que possamos conhecer melhor a Tua Palavra e para que possamos crescer no conhecimento dela. Dá-nos, Senhor, uma visitação especial, esclarece as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No domingo anterior, nós falamos um pouco sobre o despertamento espiritual que o povo que estava vivenciando os últimos dias de exílio na Babilônia, esse povo teve através do chamamento que Deus fez a Daniel, e Daniel, conferindo ali as escrituras, ele pôde ver que, principalmente nas profecias de Jeremias, havia algo sobre o tempo a ser passado ali na Babilônia, que esse tempo já estava completando. Então, Daniel ora e chama o povo a orar, a despertar espiritualmente. E hoje nós vamos continuar esse tema falando sobre o despertamento, o que ele faz a respeito do altar, a ligação que tem entre esses dois temas. Na Bíblia, o altar tinha um simbolismo muito importante. Era no altar que sacrifícios eram oferecidos a Deus pelo perdão dos pecados. O altar servia como uma lembrança constante da necessidade de castigo pelo pecado e da aliança com Deus para servi-lo. As pessoas construíam altares para se encontrarem com Deus e o adorarem. Também havia altares idólatras em que pessoas procuravam ganhar o favor de deuses falsos. Esses altares eram repugnantes para Deus e provocavam sua ira. Somente devemos adorar ao Deus verdadeiro. Os animais sacrificados no altar apontavam para o sacrifício de Jesus que viria mais tarde na história do povo de Deus. Jesus que veio para nos salvar do pecado. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado. O templo de uma igreja é um lugar muito importante para nos proporcionar unidade, comunhão, oportunidade de receber uma ministração especial, de estar em torno da mesa. Mas o altar que o Senhor mais preza está em nosso coração. Se esse altar não estiver pleno, inteiro, ornamentado, então o sacrifício de louvor e adoração não poderá ser oferecido. Antes de vir fogo do céu e consumir com sua glória o sacrifício sobre o altar, este teve de ser restaurado se ele se encontrava em ruínas. A Bíblia ensina que o despertamento renova o altar. Sempre quando há um despertamento espiritual genuíno, a primeira preocupação do crente é a sua comunhão com Deus. E o altar é uma figura bíblica que diz muito sobre a comunhão. Nós vamos ler alguns textos colhidos para a nossa edificação sobre a importância do altar, especialmente no Antigo Testamento. Em Gênesis 12, 7 a 8, vai dizer o seguinte: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse é um primeiro texto, referindo-se então a Abrão construindo ali altares para Deus. Depois nós vamos ver o caso de Jacó em Gênesis 35, 6 a 7. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar ele construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel,
porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Quem conhece bem a história de Jacó vai se lembrar da importância desse altar, né, na história do povo de Israel. Também em Êxodo 20, 24 a 26, o Senhor falando a Moisés, né, na entrega ali da lei, dizendo o seguinte: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Aqui o Senhor dando orientações a respeito do altar que se faria no tabernáculo. E em Levítico 6, de 12 a 13, uma recomendação muito importante também da parte do Senhor para o sumo sacerdote, né, para Arão: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E muitos anos depois, lá em 1 Reis 9, 25, vai falar a respeito de Salomão, que ergueu agora um templo, né, no lugar da tenda, no lugar do tabernáculo. 1 Reis 9, 25, então, nos diz assim: 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. Então aqui estão alguns textos que vão nos acompanhar nessa reflexão, para que nós nos lembremos, né, de como que as pessoas tinham essa cultura, né, de erguer um altar para adoração, erguer um altar de gratidão, erguer um altar de registro de algo importante. Então nós vamos ver isso durante essa nossa caminhada hoje. Nós vamos ver então a importância da renovação do altar. Nós podemos entender como o despertamento renova o desejo, né, de renovar o altar, quando lemos os textos bíblicos que registram o retorno do povo judeu à cidade de Jerusalém, depois de serem libertados do cativeiro babilônico. Eles chegaram a uma cidade arrasada, que abrigava as ruínas de um templo grandioso que havia sido destruído. O templo era justamente o lugar onde ficava o altar, que recebia os sacrifícios e ofertas do povo de Deus. Na verdade, no templo e antes disso no tabernáculo, como eu disse, havia 2 altares. Dentro do lugar santo havia um altar de ouro, onde o sumo sacerdote oferecia incenso ao Senhor em honra à sua majestade. E no pátio havia o altar de cobre, que servia para queimar os holocaustos e as ofertas de manjares. Nós vimos isso quando nós estudamos sobre o tabernáculo. Você que ainda não viu, ficaram gravados estudos, né, sobre o tabernáculo, vários estudos sobre o tabernáculo, e vai falar desses 2 altares. Então esse altar que ficava no pátio era fundamental na adoração de Israel, pois era o local onde os sacrifícios para expiação e comunhão eram feitos. Nos dias do Antigo Testamento, esse altar também serviu como um sinal de quando o povo não estava comprometido com as coisas do Senhor. A aparência do altar revelava o interior ou a disposição espiritual do povo. Por causa da idolatria, o povo de Israel, repetidas vezes, acabou profanando os altares do santuário, dedicando-os a uma adoração estranha que nada tinha a ver com o culto ao verdadeiro Deus. Eles acabavam fazendo sacrifícios que desagradavam ao Senhor. Quando o reino foi dividido, por exemplo, o rei Jeroboão, no ato de desobediência, construiu altares no reino do norte e ofereceu sacrifícios que foram dedicados aos bezerros que ele mesmo havia feito. Está lá relatado
em 1 Reis 12:32. Bom, se o templo ficava em Jerusalém, no Reino do Sul, esse rei tomou a deliberação, por vontade própria, de construir um outro lugar, no Reino do Norte, e oferecer ali sacrifícios a ídolos em forma de bezerros que ele mesmo construiu. Mais tarde, durante o reinado do rei Acabe, um altar dedicado a Baal foi construído em Samaria. É impressionante nós lermos essas histórias, desses reis que eram levantados pelo Senhor e eles se perdem durante a sua vida, oferecendo sacrifícios e oferendas a deuses falsos. O mesmo também aconteceu até no Reino do Sul, que contava com o Templo de Salomão. Reis como Acás e Manassés, por exemplo, desprezaram a comunhão com o Senhor e profanaram o culto, oferecendo até sacrifícios humanos, e perpetuaram a idolatria em Judá. Isso você vai achar no segundo livro de Reis, nos capítulos 16, 17, 21, relendo a história ali do povo, vocês vão verem que esses reis profanaram o templo em Jerusalém. O próprio rei Acás, ele rejeitou o altar do holocausto e mandou colocar um altar pagão no templo, de acordo com o modelo assírio. Olha a afronta que isso representou, para Deus. Mas misericordioso e paciente, Deus sempre despertava um rei para renovar o altar. Reis como o rei Asa, Ezequias e Josias restauraram o altar do Senhor à sua função correta. No segundo livro de Crônicas você vai poder conferir essas coisas, especialmente nos capítulos 15, 29 e 33, você vai encontrar referência a isso. Mas com o tempo, o povo foi se mostrando cada vez mais endurecido e desobediente aos mandamentos do Senhor. Isso acabou resultando no exílio babilônico. Jerusalém foi destruída e com ela o templo e seu altar. Mas, de acordo com os dados históricos, depois desse período de 70 anos na Babilônia, o reino de Judá nunca mais se envolveu com idolatria. Então, foi uma dura experiência, uma amarga experiência, mas eles aprenderam o que Deus queria que eles fizessem. Então, nós fizemos essa retrospectiva histórica para que todos possamos entender a importância que o altar tinha na religião judaica. E quando houve o despertamento para os judeus remanescentes reconstruírem o templo, olha que detalhe muito interessante. Antes mesmo do templo ser construído, eles cuidaram de edificar o altar de cobre. Essa foi a primeira coisa que o sumo sacerdote Josué fez. Está registrado lá no livro de Esdras, no capítulo 3, de 1 a 3. Aquele era o 7º mês, equivalente a meados de setembro e outubro do nosso calendário, mais ou menos nessa ocasião. Um mês historicamente muito importante para o povo judeu no aspecto religioso. Esse era o período em que ocorriam a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Esses cerimoniais tinham uma importância muito grande para a vida religiosa do povo. Por isso, os judeus remanescentes julgaram que era primordial que o altar fosse renovado. Olha que interessante, eles voltam do exílio lá para o reino de Judá, vão para Jerusalém, está tudo destruído, tudo em ruínas, e eles vão diretamente no altar para ser renovado. Despertados espiritualmente, eles queriam que a comunhão com Deus estivesse adequadamente estabelecida. Eles queriam ter a certeza de que estavam agradando ao Senhor. O livro de Esdras e Neemias falam de restauração. Restauração é um dos temas básicos da Bíblia. Em Jesus, Deus restaurou a criação caída. Aleluia. Basicamente, eles estavam seguindo o exemplo de Abraão, que edificou um altar ao Senhor logo que chegou a Canaã, como nós lemos lá em Gênesis 12. A passagem de Esdras de 3, de 1 a 6, que a gente chegou a ler na semana passada, fala de um elemento primordial da restauração, como eu disse, que foi o altar. As coisas de Deus são organizadas, irmãos, nada é por acaso.
A primeira coisa que os filhos de Israel foram dirigidos a fazer, como eu disse, foi levantar o altar. Olha, do nosso ponto de vista, as coisas deveriam ou seriam diferentes. Primeiro, nós levantaríamos os muros para nos proteger dos inimigos. Depois, faríamos a casa, levantaríamos o templo. E por último, o altar. Eu acho que qualquer um de nós teria essa ordem na cabeça. Mas a ordem de Deus, segundo a ordem de Deus, eles construíram primeiro o altar. Depois lançaram os novos alicerces da casa e a edificaram com dificuldade, uma interrupção de 16 anos. E finalmente, na geração seguinte, é que levantaram os muros. Vemos que a obra de restauração requer paciência e tempo, não é no estalar de dedos, né? É com paciência e tempo. O altar foi renovado, o sumo sacerdote restabeleceu todo o sistema sacrificial, pois isso era parte essencial do relacionamento da aliança. Era através dos holocaustos sobre o altar que o povo pecador podia se apresentar diante da presença do Deus Santo e justo. Por isso que, ainda que o templo não estivesse pronto, o altar precisava ser renovado e a comunhão com o Senhor aquecida. O altar, então, deve ser levantado antes de construir a casa, pois será uma proteção melhor contra os inimigos do que os muros. Depois do altar, poderemos construir a casa, formar a cidade e estabelecer o reino. Que lição mais linda, mais interessante. Então começa do interior para o exterior. Começa no íntimo e depois vai se propagando para o exterior. Isso é maravilhoso. Nós podemos ver na Bíblia alguns exemplos de restauração do altar. A obra principal foi naquele acontecimento de Elias com os profetas de Baal, né? A obra principal do Elias, considerado o profeta da restauração, foi restaurar o altar do Senhor, o lugar de adoração. Essa história está registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Ele ali lutando com os profetas de Baal, ele cedeu a primazia para que esses profetas invocassem o Deus deles, e o Deus que mandasse fogo do céu sobre o altar seria afirmado diante do povo como o Deus verdadeiro. E eles fizeram isso durante toda a manhã. E nesse desespero, né, de clamar ao Deus Baal, eles acabaram arruinando o altar que Elias tinha levantado. Então Elias vai restaurar aquele altar. Vejam essa história, talvez ainda hoje de tarde, que é uma história muito inspiradora. E ele renova o altar e Deus manda então o fogo do céu e consome todo aquele altar para provar, né, ao povo de Israel que ele era o verdadeiro Deus. Outro exemplo também foi depois do dilúvio. A primeira coisa que o Noé fez foi levantar um altar ao Senhor como simbolismo de um novo recomeço. Noé lá atrás, em Gênesis 8:20. A primeira iniciativa de Zorobabel, Neemias e Esdras ao voltarem da Babilônia para construir a casa de Deus, como eu disse, foi levantar o altar. O que vem a ser o altar? O altar é o local de morte. É ali que a nossa vida é colocada como um sacrifício para Deus. Na época desses acontecimentos, era oferecido um simbolismo, né, através de um cordeiro, de um touro, de um cabrito, de um bezerro, né? A vida de alguém, a vida de um animal era colocada ali como sacrifício. Mas a nossa vida tem que ser colocada também no altar de Deus. No altar, nós morremos para as nossas próprias convicções, vontades, desejos, expectativas, etc. No altar, nós morremos para a nossa vida a fim de podermos viver uma nova vida para com Deus. No altar, tem fim o velho homem. O desejo do coração do Eterno é que, após termos um verdadeiro encontro com Ele, possamos verdadeiramente morrer. Essa velha criatura vai desaparecer, né? E vai surgir
a nova criatura. Quando o sacrifício queimava, subia um cheiro que se desprendia da vítima. E é isso que o Eterno espera, que quando a nossa vida for oferecida a Ele, possamos liberar um cheiro suave, a fim de agradarmos ao Senhor. Assim, diz Êxodo 29:18, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Olha que simbolismo bonito, né? Da nossa entrega, da entrega do cristão, né? Do crente no Senhor, uma vida no altar. Mas aí, o que vem a ser a real restauração do altar, deste altar? Restaurar o altar significa restaurar a comunhão com Deus e com seu povo, a igreja. Significa restaurar aquilo que um dia nós cremos, a nossa doutrina e vivemos a nossa prática, mas porque por alguma razão abandonamos ao total desapreço. Portanto, a restauração do altar é uma recuperação daquilo que está esquecido, obscurecido, que um dia já teve vida, um dia já funcionou, digamos assim. A restauração repara a nossa vida espiritual, restaura o nosso fervor, nosso ânimo e nossa paixão pelo Senhor e pelas coisas do reino. Quando um altar estava em ruínas, significava dizer que a boa vontade de ofertar a Deus tinha terminado, que a aliança com Deus fora quebrada, que a primazia de Deus fora tirada, que a fidelidade fora abandonada. Um altar em ruínas apontava para a indiferença e a frieza espiritual do povo. Quando falamos em restaurar o altar, estamos falando de pessoas que olharam para dentro de si e viram um altar arruinado e demolido e que, através do arrependimento, constroem bases firmes de comunhão e adoração a Deus, através da firme obediência, de uma devoção aplicada, de uma família estruturada, de um compromisso integral com o Evangelho, dentro e fora da igreja. Olha que importante essas palavras. Restaurar o altar de Deus em nossa vida é torná-la um sacrifício vivo que agrade a Deus. É torná-la um poema vivo para a glória de Deus. Falar em restauração do altar de Deus é falar de voltar ao primeiro amor, ao amor mais importante da nossa vida. Que coisa grandiosa! Então, primeiro vem o despertamento para as coisas espirituais. E com esse despertamento, eu me conscientizo da necessidade de renovar o altar da minha vida perante o Senhor. Mas os altares comumente eram feitos de pedras. E que pedras eu preciso ter para restaurar o altar da minha vida? Os altares primitivos, como eu disse, eram formados de uma pedra grande ou de várias pedras. Por isso, nós vamos refletir sobre algumas pedras que precisamos para restaurar o altar da igreja e o altar dos nossos corações. A primeira delas, a básica, é a oração. A oração é a primeira pedra que colocamos na restauração do altar. Em Tiago 5,16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse incitamento a orar já começa lá no exemplo de Daniel. Daniel derramou seu coração diante do Senhor com confissão, com súplicas, não só por ele mesmo, mas para com todo o povo, para com o povo que tinha ficado lá em Judá e o povo que estaria retornando, o povo que não estaria retornando, mas ajudando aos que retornariam. Enfim, Daniel viu ali o valor da oração, a necessidade da oração para a restauração do altar do povo de Deus. Uma igreja cujo altar é cheio do fogo do Espírito Santo é uma igreja que ora incessantemente. Um cristão que tem o altar do coração restaurado, queridos, e aquecido pelo poder de Deus, ele vive
uma vida de intimidade e oração todos os dias. Nós já falamos num outro encontro, num outro estudo, né, que a oração é a respiração do crente, do cristão. Ele, assim como esse corpo físico não vive sem respirar, a nossa vida espiritual também não sobrevive sem a oração, porque é ela que nos leva até Deus e nos traz Deus até nós com a sua vontade, com o seu amor, com a sua unção. A segunda pedra que nós queremos colocar e devemos colocar na restauração do nosso altar se chama Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esses fatores que a Bíblia nos traz, que a Escritura nos traz, nos ajudam a reconstruir, a restaurar o nosso altar. A Bíblia é a segunda pedra do altar para a restauração. Jesus mandou examinar as Escrituras. Lá em João 5,39 ele diz isso: examinai as Escrituras. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ter fé, segundo Romanos 10,17. Nós somos libertos de todo mal pela verdade que contém a palavra de Deus, como nos diz João 8,32. Devemos usar a Bíblia como uma espada do Espírito, como citada lá em Efésios 6,17b. O altar da igreja é o lugar de pregação das Escrituras. E uma igreja é fortalecida quando ela busca conhecimento da palavra como alimento principal. O pastor deve defender a doutrina da igreja fundamentado na Bíblia e combater heresias que são muito comuns em todas as épocas, quanto mais nos dias de hoje. Para restaurar o altar da igreja, o altar da vida de cada um, é preciso ter a pregação, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra como prioridade. Um crente que tem o altar do seu coração cheio de fogo, de vida, ele ama a Bíblia e nela medita de dia e de noite, como nos diz o Salmo 1. Para restaurar o altar do coração, a pessoa deve se empenhar pela leitura, o estudo e o conhecimento da Bíblia. A principal função da igreja hoje é expressar Deus ao mundo através da sua vida e de suas ações. Mas para isso, ela necessita urgentemente ouvir a voz de Deus numa base contínua e permanente. Como é que isso pode acontecer? Através do altar. A próxima pedra que vai reconstituir o nosso altar é a fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4. A terceira pedra que firma esse altar, então, é a fé. Com a leitura da Bíblia, a oração, a fé é fortalecida. Jesus, segundo Hebreus 12:2, ele é o autor e consumador da nossa fé. E essa fé nos serve também como escudo nas nossas batalhas espirituais, como diz lá em Efésios 6:16. A fé é que nos leva a vencer, né? E tem também uma outra pedra que é muito interessante de ser mencionada, é a esperança. Tem um versículo lindo lá em Romanos 15:13 que diz assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo, né, de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa pedra que renova o nosso altar, que nós vamos colocar na restauração do nosso altar, é esperança. Mas o que vem a ser a esperança? É esperar com fé. A continuação da fé. Quem crê e persevera tem esperança em Deus. A esperança é a fé que persevera. O pessimismo, queridos, destrói os sonhos. Quando a pessoa é pessimista, não consegue olhar para o futuro e ser feliz. Por isso, quando encontramos a verdade em Jesus Cristo, nós somos cheios de esperança e capazes de viver muito melhor. Uma igreja verdadeira, ela precisa ter esperança, ela precisa ser esperançosa. Olhar para as vidas
que estão com ela ali, né, com a esperança de ver uma mudança em seu viver. O ambiente do culto deve inspirar as pessoas a ter esperança de que tudo vai melhorar. O crente tem que ter esperança que tudo pode melhorar com a ajuda de Deus, que ele vai conseguir enfrentar os seus problemas com a ajuda de Deus, que muitas vezes ele não vai ser poupado de tribulações ou de lutas, mas que Deus vai estar ao seu lado o tempo todo. Isso é trazer a esperança, isso é cultivar a esperança no altar da nossa vida. E a quinta pedra seria o amor. Em 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A quinta pedra que firma o nosso altar é o amor. Ele fica quase no meio das outras pedras como um vínculo da perfeição, conforme ali as palavras de Colossenses 3,14. O amor nos ajuda a perdoar as pessoas, esquecendo o que fizeram contra nós. Por isso que ele cobre multidão de pecados. O amor do mundo, ele é passageiro, é decepcionante, mas o amor ágape, aquele amor que vem de Deus, ele é gratuito e sacrificial e nos ensina a amar uns aos outros como Deus nos ama. A igreja precisa amar, porque se não tiver amor, nada de nada nos aproveitará, como diz em 1 Coríntios 13:3. A pedra do amor, ela deve ser restaurada no nosso altar, com certeza. Precisamos lutar para continuar amando e amando cada dia mais. Tudo na igreja e na vida do cristão deve ser voltado para manifestar o amor de Deus. E aqui muito interessante, irmãos, não nos fechemos em quatro paredes. Esse amor precisa transbordar. Transbordar é ir para fora. Precisa encontrar quem está lá fora e não conhece esse amor, não experimentou esse amor, não sabe que é tão amado assim. Por isso que é muito importante, né, que esse altar renovado faça transbordar a vida desta pessoa para além de quatro paredes, seja sua casa, seja sua igreja. O evangelho vai ser estendido, né, para aquele que ainda não o conhece. E caminhando para a nossa conclusão, nós vamos dizer o seguinte: as pedras para restaurar o altar são formadas de virtudes indispensáveis. Nós falamos sobre a oração, sobre o conhecimento da palavra, como bases iniciais para estruturar a vida espiritual de uma igreja ou de qualquer cristão. Depois passamos para as três coisas mais importantes, que são a fé, a esperança e o amor, como mencionado em 1 Coríntios 13:13. Mas nós vamos citar também todas as características, as virtudes do fruto do Espírito na vida do cristão, que são virtudes fundamentais. Nós já falamos do amor, que foi o primeiro citado, mas também a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, conforme nos relata Paulo lá em Gálatas 5:22-23. Essas virtudes do fruto do Espírito em nós são também pedras para o nosso altar. O altar da igreja, ele precisa ser santo e restaurado para que o fogo do Espírito Santo se manifeste sobre o povo de Deus. Mas o altar também é a vida de cada crente. Não fique olhando para os outros na igreja. Por isso oramos de olhos fechados, para olhar somente para Jesus. Examine-se e deixe o Senhor restaurar o altar da sua vida. Desse modo, o fogo do Espírito virá sobre cada um de nós. Nós não temos que reparar na vida do outro, porque isso pode nos decepcionar, assim como nós decepcionamos outras pessoas pela nossa imperfeição, nossa fragilidade, nossas fraquezas. Mas a oportunidade de ver o fogo de Deus cair sobre a nossa vida, ela é maravilhosa e ela acontece, sabe quando? Hoje. Não dá para acontecer mais no passado e não sabemos se acontecerá no futuro, se estaremos vivos para acontecer no futuro. Por isso, o tempo é hoje. Hoje mesmo você pode clamar a Deus. Isso é possível, hoje mesmo. Se o altar estiver restaurado, se as pedras estiverem no lugar, se você quiser fazer esta restauração, Deus está pronto para responder com fogo, com poder, com glória, com amor. Deus
está pronto a ouvir o nosso clamor. Basta entregarmos o nosso coração a Ele. Vamos fazer isso hoje mesmo e ver o nosso altar se tornar uma morada permanente de Deus e com um fogo que nunca se apaga. Ah, que coisa maravilhosa esta reflexão. Saber que Deus é aquele Deus que tem desejo também nisso, de nos ver com uma vida autêntica, legítima, uma vida frutífera, uma vida que transborda para além das paredes, da adoração, do louvor, do culto contínuo diante de Deus, que são muito importantes, mas que precisa chegar até aqueles que não estão ainda no nosso convívio. Por isso, queridos, vou deixar aqui com vocês esse estudo hoje, depois de um despertamento, durante um despertamento espiritual. Com certeza você é convidado a restaurar o altar da sua vida para que o fogo de Deus, a vida de Deus se manifeste em nós. Eu te desejo uma semana abençoada, uma semana de procura, de busca íntima, busca profunda do conhecimento e da vontade do Senhor, e tenhamos todos, um crescimento espiritual para a honra e glória do nosso Deus. Até na próxima semana. Deus te abençoe. Amém.